estamos de volta aqui para falar de guarda de alimentos, mas antes de passar a palavra aqui para o Dr. Guilherme, eu queria fazer um pedido a vocês que estão nos assistindo para que contribuam com temas, com perguntas, com dúvidas aqui para o Famílias em Cena. Será um prazer receber as dúvidas de vocês, as perguntas de vocês, porque vocês que vão ajudar a construir e continuar o Famílias em Cena aqui na Rede TV. Vou passar a palavra para o Dr. Guilherme. E uma pergunta, Guilherme, que sempre também chega é o seguinte: quando separa, quem tem prioridade para ficar com os filhos? A mãe ou o pai? Essa pergunta é muito recorrente mesmo, né, Alessandra? Mas aqui a resposta é: depende. Depende. No direito tudo depende. Tudo, né? Depende, né? Na dúvida a gente diz que depende, né? Mas aqui de fato precisamos olhar o caso concreto. Embora há uma cultura, há uma tendência, né, a muitas vezes a genitora estar ali nas melhores condições para o exercício dessa guarda, tá? Mas não tem nada dizendo na lei de que a prioridade é da mulher ou do homem ou do pai, né? Falando dos genitores de uma forma geral. Não há. Então, aqui o que a gente precisa de fato observar é o melhor interesse da criança. Sempre nesse princípio do melhor interesse da criança. Sempre. Guilherme, para passar para depois falar sobre pensão alimentícia, porque realmente são muitas perguntas, são muitas dúvidas, e o doutor Guilherme com certeza retornará aqui ao nosso programa para esclarecer essas dúvidas. Mas, Guilherme, ainda na guarda que você acabou de falar, a criança, o adolescente, ele tem voz na hora da decisão? Sim, já há algum tempo nós temos tentado emancipar a manifestação de vontade de crianças, né? Olhar para crianças como sujeitos de direitos, como pessoas, né? Como são, e a escuta de crianças e adolescentes, obviamente, a uma determinada idade, né? A partir dos 12 anos. Que é o ECA, né? Que o estatuto, isso mesmo, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que esta escuta, obviamente que é uma escuta assistida, né, por profissionais. A gente não pode ouvir essa criança como ouvimos um adulto, né? Mas, além disso, a gente tem a manifestação dessas crianças por meio da participação de profissionais que são muito importantes para processos como esse, né? O sistema de justiça ele conta com uma equipe multidisciplinar, de uma psicóloga, de uma assistente social, que terá contato com essas crianças, assim como os genitores, e é uma forma também de ouvi-las. E aí vai ser uma sala de audiência com o juiz, com a psicóloga, assistente social, se for preciso, ou só com a psicóloga e o juiz? Porque eu penso, assim, tirando as dúvidas mesmo, se nessa sala vai ser só o juiz, porque ele, por mais que ele milite ali nessa área, ele não é formado, por exemplo, especialista em psicologia. Perfeito. Seria até uma revitimização, né, ou uma vitimização dessa criança se ela estiver num ambiente tão hostil como é muitas vezes uma sala de audiência, né? Então aqui o que o Estatuto da Criança estabelece é que seja num ambiente outro, né? Um ambiente com a presença apenas dos psicólogos e assistente social. Ressalvado o caso dos adolescentes entre 16 a 18 anos, pelas suas condições de ser relativamente capazes, eles são assistidos, são acompanhados ali dos seus pais, então há um entendimento que eles poderiam participar dos atos de audiência, mas fora isso, a criança não pode estar nesse ambiente, não. E eu tenho mais uma dúvida aqui. Abaixo de 12 anos. Né? A gente sabe que hoje esses meninos são super bem informados, né? Estão aí, notícias, internet a todo vapor, telefone na mão, tablet, televisão. Enfim, são crianças diferentes de quando a gente era criança, né, Guilherme? Eles podem ser ouvidos? Excepcionalmente? Sim, a excepcionalidade sempre deve ser observada caso a caso, né? Então, nós já vimos situações como essa. Como disse, não é recomendado, não seria a melhor opção, mas situações excepcionais, isso poderia ser verificado, sim. Uhum. Bom, vamos passar agora para a pensão alimentícia. E sobre pensão alimentícia, né, Guilherme, que a gente tanto escuta falar. Como é que é essa pensão alimentícia? Existe um percentual definido? O pai paga ou a mãe pode pagar também a pensão alimentícia? E isso vai influenciar na guarda ou não? Como é que é essa questão da pensão alimentícia hoje?
No dia que a gente diz que está fazendo direito, antes de formar, essa pergunta já é feita. A gente já recebe essa pergunta, né? Principalmente quando vem dos parentes também, né? Dos amigos. Que são os nossos primeiros clientes, né? São os familiares. E a lei não fala nada em percentual. O que a lei estabelece é apenas uma regra, que é uma regra aberta e subjetiva, de se olhar a necessidade de quem precisa desses alimentos e também a possibilidade, né? E vamos além, hoje falamos também que temos que olhar a proporcionalidade entre os genitores, né? Então, obviamente, aquele genitor que tem uma condição melhor terá que arcar com essas despesas na mesma proporção. E aqui muita gente quer confundir alimentos com guarda, né? Ou utilizar do artifício de que agora eu tenho a guarda compartilhada, eu não vou precisar ali pagar uma pensão alimentícia, né? É a primeira pergunta que eu faço aos meus clientes quando eles pedem a guarda compartilhada, né? O que você compreende por guarda compartilhada? Né? Qual o objetivo, qual a finalidade? E muitas vezes nós precisamos esclarecer, né, essa desinformação que muitos têm ali em relação a esse assunto. Por isso que, se nós fôssemos considerar melhores condições para o exercício da guarda, aquele que tem melhores condições financeiras, nós estaríamos aí a prejudicar quase sempre, né, as mães, muitas vezes, nessa estrutura de desequilíbrio, né, entre gêneros, que muitas vezes ali a mãe se submete ali a um período de casamento longo, muitas vezes ali se abdicando dos seus projetos pessoais para esta missão que é importante, mas que não é levada em consideração no final desse relacionamento, né? Então, os alimentos ele tem que ser analisados de formas distintas, são critérios diferentes para olhar para os alimentos e para definir a guarda. Tem muitas pessoas, e eu sei que vocês aí em casa já devem ter passado por isso, ou algum familiar, ou algum amigo, que fala o seguinte, não vou deixar ver o filho, né? Não vou deixar ver o filho porque ele não está pagando a pensão alimentícia. Então, isso que você acabou de falar não pode acontecer, porque o melhor interesse da criança é a convivência com os pais. Perfeito. Utilizar esse artifício, inclusive, é crime. Pais que muitas vezes criam situações para justificar ali não pagamento de pensão alimentícia, né? Histórias que nós já ouvimos, né, Alessandra, de pais que muitas vezes saem dos seus empregos para não, achando que deixa de ter responsabilidade de pagamento dessa pensão. Isso, inclusive, está tipificado no Código Penal, né? Abandono de assistência a crianças, adolescentes, a incapazes, isso é crime, né? Então, além de se responder na via criminal, você estar aqui criando um passivo, porque esse pai vai poder ser demandado numa ação judicial, e nós sabemos que hoje uma das poucas dívidas civis que ainda comporta prisão é a do devedor de alimentos, né? Mas aqui, Alessandra, até aproveitando, é importante a gente deixar isso muito claro, né, para quem está em casa. Quando a gente fala de alimentos, isso é um direito que os filhos têm, mas que ele não nasce de forma automática, né? Então, na verdade, a responsabilidade precisa ser formalizada. Deixa eu melhorar a minha explicação. Na verdade, o direito ele existe, mas para que ele possa ser cobrado, executado, a justiça recomenda que se formalize isso por meio de um acordo, né? Ou mesmo por uma ação de alimentos, para que você tenha condições de depois executar. Porque aquela conversa que eu tenho via WhatsApp, ou até mesmo pessoalmente, fala assim, eu vou te executar, você vai ser preso. Não vai ser válido, porque tem que ter um acordo, né, formalizado, assinado, que aí você já pode ajuizar essa ação, ou ter que ajuizar uma ação de alimentos para depois, se ele vier a não pagar os alimentos, executar. Não é isso? E quando a gente fala, Guilherme, de pensão alimentícia, alimentos, a dúvida sempre é o seguinte, doutor, né, quem atende, defensoria, é o seguinte, eu tenho esse valor aqui para alimentos, para pão, iogurte, farinha, leite, e alimentos não é só alimentos, ainda persiste essa questão do pai. Eu vou falar pai aqui porque a maioria é o pai que paga pensão. Não que mãe não pague pensão, tem os casos concretos que isso acontece. Mas os alimentos, eles englobam muito além disso que eles pensam que é só os alimentos. Não, tem aluguel, tem mais coisas aí, não tem, Guilherme? Sem dúvida.
A lei fala das necessidades, embora tenha o nome de alimentos, né? Como você bem explicou, vai muito além da alimentação. A gente entende como tudo aquilo que é necessário para prover a vida do filho, né? As suas necessidades. E nesse ponto, nem sempre nós conseguimos mensurar isso de forma efetiva. Algumas despesas são óbvias, né? A gente fala alimentação, a gente fala despesas médicas se houver, a gente fala em moradia, a gente fala em vestuário, né? Tudo isso, mas tem uma parte, sobretudo com aquele que está com a guarda, né? Que hoje até falamos no direito, um capital invisível, que muitas vezes não é mensurado. O que é esse capital que invisível? Muitas vezes não é considerado, especialmente o tempo desta mãe, né? Para a criação, que muitas vezes o outro genitor não dispõe desse tempo, né? E isso muitas vezes acontece que a mãe, essa genitora ou esse genitor que está com a guarda, ele está deixando muitas vezes de investir em projetos pessoais. Aqui não estou desconsiderando, a gente tem aquela máxima popular de que a maternidade não tem preço, né? E com essa que a maternidade não tem preço, a gente estabelece uma maternidade muitas vezes compulsória, agregando responsabilidades paternas a essa mãe, né? Ou a esse genitor. Então a gente precisa avançar bastante no momento de se estabelecer tudo aquilo que está envolvido, né? Todas essas despesas para a criação desse filho. Guilherme, caso o alimentante esteja desempregado ou preso, por exemplo, deve pagar a pensão? Se ele está preso? Por exemplo, sim. O pai está preso? Sim, a responsabilidade ela continua, né? A responsabilidade ela continua, né? Há uma discussão se com a prisão de um dos genitores se haveria ali o que a gente chama de suspensão do poder familiar. Tem gente que usava esse artifício para não assumir o seu dever de pai ou de mãe por estar ali encarcerado muitas vezes. E não é uma verdade essa suspensão do poder familiar, ou seja, suspender as atribuições ali do pai, é só naquelas situações em que houve um crime praticado contra o próprio filho ou um do genitor, no objetivo de que vai afastar em definitivo aquele outro genitor, né, por aquilo que ele praticou. Mas essa responsabilidade ela deve ser mantida, né, em todas essas situações. E aí, quando você tem ali um genitor que está impossibilitado momentaneamente, a gente pode buscar a responsabilidade de outros parentes, né, de forma subsidiária, até mesmo dos avós. Sim. Mas temos que analisar o caso concreto. Talvez estar preso, mas tem condições financeiras, né? Entendi. Guilherme, tem tantas perguntas aqui que eu queria te fazer nesse programa de hoje, mas já estamos finalizando, para o final. A gente tem temas aí de alienação parental, que decorre aqui da guarda. Temos mais ainda assuntos em relação a como proceder a ajuizamento de ação para receber pensão. Mas eu vou deixar para um próximo programa, que com certeza você será convidado. Foi uma honra te receber aqui. E eu queria que você deixasse uma mensagem, porque você é muito da advocacia conciliatória. E é isso que a gente precisa hoje, né? De conciliação e de afeto. Eu agradeço, Alessandra, demais pelo convite, né, como eu disse. E a nossa palavra é essa palavra mesmo essa palavra final de atenção. Eu acho que nós precisamos ter atenção às nossas relações, acima de tudo, né, ao nosso principal patrimônio, que são os filhos. É muito comum, muitas vezes, a gente perder o foco, né? Sobretudo quando se encerram os relacionamentos, mas saber que nós temos mecanismos de garantir direitos, de exigir a melhor atenção para essas crianças e uma forma menos traumáticas de virarmos esta página que são os relacionamentos quando se encerram, né? Então essa é a minha palavra e a gente fica sempre à disposição para que você precisar, minha amiga. Obrigada novamente. Você sempre aí dando apoio aí para direito das famílias, sempre tão atuante e trazendo, sobretudo, o afeto e a humanização para o nosso direito. Obrigado. Sucesso para o programa. E hoje, parem para ver aqui o meu look. Olha que look bonito. Vocês gostaram? Lá de Santa Moda, fica na rua do antigo aeroporto e também lá em Taquaralto.
Vão lá, confiram os looks, todos maravilhosos. A Dai está esperando vocês lá para ser super atendido com aquele carinho que ela sempre tem. E quero falar para vocês que no próximo programa, no próximo sábado, vamos falar sobre responsabilidade civil por infidelidade do cônjuge ou do companheiro. Então, não percam no próximo programa, participem, mandem suas perguntas e que vocês tenham um ótimo sábado, um ótimo domingo, com muito afeto, com muito carinho e fiquem com Deus.